Irmãos, nós estamos aqui no livro de Jeremias agora e Lamentações. Vamos aqui falar rapidamente um resumo aqui desses dois livros dos profetas maiores, né? Acabei de gravar o livro de Isaías, agora nós vamos falar um pouco de Jeremias e de Lamentações, que foi da autoria dele também. Jeremias filho de Ilquias, sacerdote de Anatote, período histórico, profetizou aproximadamente 627 a.C. a 586. Atuou antes, durante e após a queda de Jerusalém, né? Quando a Babilônia invadiu. Reinado que ele atuou: Josias, Joaquim e Zedequias. O contexto: Judá vivia decadência espiritual, idolatria e injustiça social. O povo confiava no templo, mas não em Deus. Babilônia seria o instrumento do juízo divino. O tema central: o juízo de Deus por causa do pecado misturado com amor, chamado arrependimento e a esperança futura. Lembrando os irmãos que Jeremias era filho de sacerdote, então Deus o chamou, ele era filho, tinha que seguir, né, a carreira do pai, mas Deus o chamou como profeta. As características desse livro. Característica do livro: profecias narrativas históricas e lamentos pessoais. Jeremias é o profeta chorão, né? Forte ênfase no coração e na obediência sincera, né? O tema central é o juízo de Deus por causa do pecado misturado com amor, chamado ao arrependimento e a esperança futura. Estrutura simplificada: a chamada de Jeremias, né? Capítulo de número 1, advertência e juízos contra Judá, capítulo de número 2 ao 25. 3. Narrativas do ministério do profeta, 26 ao 45. Juízo contra as nações, capítulo 46 ao 51. E queda de Jerusalém, capítulo de número 52. Lembrando que Deus preservou, né? Quando Babilônia invadiu, não fez mal nenhum a Jeremias, né? Porque Jeremias foi fiel, pregou 40 anos, ninguém se arrependeu, ninguém ouviu, chorou muito, foi injustiçado, mas deixou a palavra que Deus queria que ele deixasse. É melhor ser conhecido no céu do que na terra, né? Melhor ser aprovado no céu do que na terra. Tem muita gente aprovada por homem na terra e reprovado por Deus no céu. Isso é triste e perigoso. Destaque teológico: Nova Aliança. Eu falei com os irmãos sobre Jeremias 31, do 31 ao 34, há aulas passadas. A lei escrita no coração, que é a dispensação da graça, né? Está lá em Jeremias 31 até o versículo de número 31 até o 34, né? A nova aliança que ia vir, que é essa dispensação do que nós estamos vivendo, que é chamada graça em Jesus Cristo. Deus disciplina, mas não abandonou o seu povo. E aplicações espirituais: Deus rejeita a religiosidade sem arrependimento. Fidelidade a Deus por trazer o sofrimento, mas vale a pena. A fidelidade a Deus pode trazer sofrimento, mas vale a pena. Sempre há esperança para quem se volta ao Senhor. E o panorama do livro de Lamentações, o autor, né, é atribuído a Jeremias a mesma coisa, só que quem escreveu foi Baruque, né? Ele tinha uma pessoa que ficava ali ditando, né, as cartas, né? Assim como Paulo teve, Jesus teve, então Jeremias também teve. Tipo fosse um secretário pessoal, um escriba pessoal ali, um copista, né? O contexto do livro de Lamentações é escrito após a destruição de Jerusalém, em 586, expressa a dor nacional pela queda da cidade e do templo. Tema central: o sofrimento causado pelo pecado, mas a esperança renovada na misericórdia de Deus. Característica do livro: o livro poético, 5 capítulos, cada um é um lamento. Estrutura acróstica, hebraico, no capítulo 1 ao 4. Estrutura: Jerusalém desolada, no 1. 2. A ira do Senhor, no capítulo 2. No capítulo 3, a dor pessoal e a esperança. No capítulo 4, o contraste: passado glorioso e perante, né? O contraste: passado glorioso e presente trágico. Capítulo 4.
ele apresenta, né, o contraste do começo, né, ali na glória de Deus e depois a decadência, né? Isso é interessante, esse contraste, né? Essa dor pessoal também, irmãos, é muito interessante a gente falar disso, porque a dor, a gente é um resumo, mas é aqui uma dor que o profeta ele tem que ter. Ele tem que ter uma certa posicionamento em questões que deixam desolado, inconformado, muitas coisas. Paulo diz também, né, em Romanos capítulo 2:2, não se conformeis com esse mundo, né? Então esse contraste, né, doloroso, essa dor pessoal de Jerusalém, de Jeremias por Jerusalém, isso doeu nele, né? Ver aquilo tudo devastado, Deus tinha avisado, e ele ora, né, por restauração no capítulo 5. Isso é interessante, né? A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Lamentações 3, 22 ao 23, né? Bota a cara no chão, também ele fala no verso 29, talvez haja esperança para... Meu Deus, então Deus ele sempre vendo a dor do profeta, o profeta querendo a restauração, querendo que as coisas se dão, volte ao ponto que Deus queria, mas o que via-se era tudo ao contrário, né? O que via-se era as coisas ficando mais difíceis, mais afastadas. E a mensagem teológica que eu quero deixar aqui para os irmãos do livro de Lamentações é que Deus é justo em seu juízo, mesmo na dor, a misericórdia de Deus permanece. O sofrimento pode levar ao arrependimento verdadeiro. Aplicações espirituais. É legítimo lamentar diante de Deus. As esperanças não dependem das circunstâncias, mas do caráter de Deus. Todo juízo divino tem um propósito redentor. A relação entre Jeremias e Lamentações. Jeremias anuncia o juízo, Lamentações chora o juízo cumprido. Um chama ao arrependimento, Jeremias, e o outro expressa a dor e a esperança, Lamentações, né? Ambos revelam o coração compassivo de Deus. Então, esse livro de Jeremias e Lamentações, o livro de Jeremias é Jeremias clamando para o povo, né? Buscando arrependimento do povo, que o povo venha se arrepender, que o povo venha confessar os seus pecados, sair daquela idolatria, sair da rebeldia, sair dos costumes idólatras, restaurar restaurar a espiritualidade com Deus, mas eles não queriam. Depois ele lamenta, né? Quando ele vê tudo devastado, agora já se cumpriu o que Deus estava avisando, Deus estava ainda dando oportunidade, e quando cai lá dentro no período babilônico, né, Jeremias ele lamenta muito, né? E pede a Deus a sua restauração. Amém? Em que a gente venha aprender, que a gente venha sentir a dor de Deus. A dor de Deus é tão forte com que eles têm visto ultimamente, que a gente não tem se posicionado e falado o que Deus está pedindo para a gente falar. Jeremias, ainda de ter alertado, pregado com a palavra de Deus, ele também se lamentou porque não foi ouvido aquilo que Deus pediu para ser falado, e eles não acataram a lei de Deus. Então vamos voltar ao primeiro amor, voltar às nossas primeiras obras, e também vamos se lamentar, porque muitas coisas foram perdidas e estão sendo perdidas porque as pessoas não têm nos escutado, não nos ouvido e não têm se arrependido do jeito que Deus quer a mudança de vida. Amém?